Olá pessoal, aqui é o André. Vamos falar um pouquinho sobre um dos fenômenos mais incríveis do xadrez, Paul Murphy. Paul Murphy foi um gênio, um prodígio. Vamos falar um pouco sobre a sua vida, muito curta, né? Porque ele viveu só até os 40 anos. E tem uma vida de sucesso, mas com muita tragédia no meio de tudo isso. Vamos falar um pouquinho de Paul Murphy. Podemos considerá-lo como o primeiro jogador moderno da história do xadrez. Sempre esteve à frente do seu tempo. Quando ele entrou no universo do xadrez, se confrontando com os tradicionais, grandes jogadores aí da era romântica, e vencendo o campeão mundial Adolf Anderssen, Murphy mostrou ao mundo que tinha novas teorias que poderiam ser aplicadas e revolucionar os conceitos enxadrísticos. Murphy é o pioneiro da escola do desenvolvimento, seria o desenvolvimento posicional das peças, com a finalidade final de conseguir um jogo mais forte para levar a vitória. Bom, vamos falar resumidamente. Venceu o Anderson, que era campeão mundial, e fez o Howard Staunton tremer na base. O Staunton evitou jogar com o Murphy. Postergou, falou que estava com dor de cabeça, falou que não podia, não queria jogar, porque tinha medo de ser esmagado pela força enxadrística do Paul Murphy. Adolf Anderssen, genial, é aquele campeão mundial excepcional, que é responsável pela partida sempre viva e imortal, né? Anderssen teve coragem de enfrentar o campeão norte-americano no match, perdeu, mas com muita honra, com muito respeito e com muita sabedoria, mostrando que é um grande enxadrista que não teve medo de se confrontar com um adversário nitidamente mais forte que ele, porque Murphy desenvolveu suas próprias teorias. Vamos falar um pouquinho. Murphy não aprendeu formalmente o xadrez em escolas ou com mestres. Ele aprendeu por conta própria. Quando criança, inclusive tem uma semelhança com Raul Capablanca, ele observava os pais jogando, né, partidas de xadrez, assim como o Raul Capablanca. Eles observavam, porque na época não se tinha a crença ou a possibilidade de uma criança de 8, 9, 10 anos poder aprender a nobre ciência do xadrez, que era jogada pelas elites, né, empresariais, monárquicas do mundo. Então, como a criança vai aprender um esporte tão nobre intelectual, né? Então, ninguém nem se dava o trabalho de ensinar as crianças. E Murphy ficava quietinho, vendo seu pai jogar, e aprendeu sozinho as regras, assim como Raul Capablanca. Aprendeu por conta própria, quando criança, vendo apenas os adultos jogarem. Após ver uma partida, que seu pai, a partida terminou empatada entre o seu pai e um amigo, Murphy, eles deixaram as peças sobre a mesa, a partida ficou empatada, e eles foram tomar um café lá, acender um cigarro, alguma coisa assim, e bater um papo. E aí, depois que o amigo do pai foi embora, o Murphy chegou gentilmente com o seu pai e falou: papai, o senhor não precisava ter empatado aquela partida. O senhor poderia ter vencido. Aí o pai falou: nossa, mas como você sabe jogar xadrez? Eu observo o senhor, eu entendo as regras. E para surpresa do pai, Murphy mostrou no tabuleiro uma outra alternativa de jogo que poderia ter dado a vitória ao seu pai, onde ele aceitou o empate. Considerado um gênio, Murphy, com 12 anos, jogava simultâneas às cegas. Você imagina, um garoto de 12 anos jogando partidas com 2, 3, 4 pessoas, às cegas, e vencendo. Inacreditável, né? A memória desse rapaz. Considerado um dos melhores jogadores da era romântica, dotado de enorme capacidade de memorização, contribuiu nos estudos teóricos. Com 20 anos, Murphy se torna o primeiro campeão dos Estados Unidos, em Nova York, em 1857. Tentaram marcar um match com Howard Staunton, que evitou o confronto a todo custo. Mesmo assim, Murphy vai à Europa e vence todos os grandes jogadores do velho continente, inclusive o campeão mundial
o sábio, também prodígio, Adolf Anderssen. Murphy nasceu em 1837, em Nova Orleans, em uma rica e distinta família do Sul. Se formou advogado com 18, 19 anos. Atuou como legislador do Estado. Seu pai era ascendente de espanhóis, portugueses e irlandeses. Sua mãe, filha de uma família crioula francesa. Conhecido como o orgulho e a tristeza do xadrez, um campeão mundial não oficial. Foi o primeiro americano, depois de Benjamin Franklin, a ser reconhecido como figura mundial eminente no campo da intelectualidade. O primeiro prodígio do xadrez dos Estados Unidos. Com 9 anos, curiosamente, ainda quando criança, depois que seu pai descobriu que ele gostava de jogar xadrez e sabia, seu pai começou a incentivar. E com 9 anos, Murphy já estava aprendendo muito, lendo muito e pesquisando e treinando. Assim sendo, ele venceu o general Winfield Scott quando veio fazer uma visita na casa de seus pais. O general ficou absolutamente assombrado com a capacidade intelectual do garoto e se recusou a jogar mais partidas porque já estava por demais envergonhado. Se formou em Direito, mas não tinha idade para exercer a profissão, porque era extremamente jovem. Pelas leis americanas, ele não poderia exercer a profissão de advogado com 18, 19 anos. Então, a família, juntamente com o pai de Murphy, fizeram um acordo. E Murphy pediu para seus pais para que pudesse fazer uma turnê pela Europa e testar o seu xadrez e fazer os confrontos, que o seu sonho era jogar com os grandes campeões mundiais. Murphy lia todas as revistas do Café Regency, artigos publicados desde o tempo do Rui Lopes, do Senna. Ele procurou fazer uma coletânea de todas as informações e aproveitar e somar a seus estudos. Ele estudava muito e praticava essas teorias no xadrez. E no Café Regency, que era o seu sonho, em Londres, Murphy foi e jogou com Daniel Harrwitz, forte jogador da época, e venceu. Murphy ficou doente, pegou uma febre intestinal e foi tratado com sanguessugas. Mesmo debilitado, foi para uma partida com o campeão mundial Adolf Anderssen, apenas 21 anos. Venceu Anderssen, uma partida sensacional. Foi convidado a falar com a Rainha Vitória para fazer um match contra 5 grandes mestres europeus numa simultânea. Você imagina, Murphy foi convidado pela Rainha Vitória numa cerimônia para jogar contra os 5 maiores enxadristas europeus da época, contra os 5 ao mesmo tempo. Murphy conseguiu vencer 2 partidas, empatou 2 e perdeu apenas uma. Ele jogou contra Jules Armos de Rivière, Samuel Bowden, Thomas Burns, Johann Lowenthal e Henry Bird. Em 1861, estourou a Guerra Civil Americana. Somente a posição político-ideológica do Murphy contra a guerra e contra a escravidão era por demais impopular no Sul e foi incapaz de praticar direito depois que voltou da Europa. Depois que Murphy voltou da Europa e conseguiu vencer todo mundo, ele conversou com seus pais e seu pai falou que a profissão de xadrista não era uma profissão digna para uma pessoa de uma família nobre como ele. Então Murphy resolveu se empenhar trabalhando como advogado. E seu pai, por diversas vezes, montou escritórios de advocacia para ele em várias partes do sul do país. Porém, a perseguição pelo fato de Murphy ter se colocado contra as ideias dos estados do sul durante a Guerra Civil e causaram um grande problema. Ninguém levava trabalhos para o escritório de Murphy. Murphy ficou numa depressão profunda e prometeu nunca mais jogar o xadrez. Assim, ele abandonou os tabuleiros. Infelizmente, tivemos um final trágico. Ele tinha sentimentos de perseguição, naturalmente, não conseguia evoluir, estava vivendo às custas do seu pai, fazia caminhadas e ficava na banheira às longas horas. Até que um dia foi encontrado morto na sua banheira com congestão cerebral pela entrada de água fria, depois de ter feito uma caminhada ao meio-dia. Morreu com 40 anos e há mais de 20 anos não jogava xadrez praticamente. O Murphy, na sua viagem pela Europa,
ele venceu vários matches. Venceu Eugène Rousseau, James McDonald, Joan Lowenthal, Alexander Beaufort, Napoleão Marrachet, Samuel Crawford, Lewis Elkin, William James Apple Fuller, Hiram Kenny Scott, Charles Smith, Hardman Montgomery, Dave Perry, Thomas Burney, Samuel Bowden, Henry Edward Burden, Edward Lowe, Thomas Hampton, George Webb Medley, John Owen, Frederick Diacon, James Kipping, Henry Boucher, Paul Joe Mould e H. LaRoche. Ayers, James Thompson, Theodore Lichtheim, Louis Paulsen e Daniel Fisk. Mac Chamoulet, Pierre Lefournier, Julius Riviere, Daniel Harvey, Adolf Anderson. O único que ganhou algumas partidas do Owen, disputadas assim amistosamente, foi John Owen, que conseguiu vencer algumas partidas, mas perdeu muito mais. Então tá aí, meus amigos. O Murphy era um gênio no tabuleiro e uma pessoa que tem que ser sempre respeitada nesse universo. Inclusive, as teorias de Murphy foram muito estudadas pelos seus sucessores, tá bom? Muita gente forte no xadrez até hoje estuda as jogadas e as teorias de desenvolvimento de peças do Murphy. Nós temos aí um gênio e temos citações interessantes, né? A gente achar que o Murphy é um gênio pelos seus feitos é uma coisa. Agora, vejam só, citações. Essa citação foi feita por Alexander Alekhine, em 1914. Murphy, o mestre de todas as fases do jogo, mais forte que qualquer um de seus oponentes, até o mais forte deles. Isso foi o Alekhine que disse. Depois, Emanuel Lasker disse, o maior jogador que já viveu. Ninguém foi tão superior aos jogadores do seu tempo. Emanuel Lasker disse isso. Depois, William Steinitz, que estudou muito as teorias de desenvolvimento de Murphy. Murphy era mais forte que qualquer pessoa com que ele jogou, incluindo Anderson. E Bob Fischer fez uma citação honrosa a Murphy. Murphy, acho que todos concordam, foi provavelmente o maior de todos. Então tá aí, Paul Murphy. Foi uma pena muito grande que ele não pôde dar continuidade ao seu desenvolvimento e ao seu trabalho em xadrez, e teve uma vida muito curta. Foi realmente uma pena. Então tá aí, meus amigos. Mais uma vez, que sirva de exemplo para todos, que nós não podemos desistir nunca dos nossos sonhos, dos nossos esforços. Continue estudando, continue evoluindo, mas não deixe que a tristeza um dia tire o seu encanto das coisas. Muito bem, parabéns a vocês que tiveram a paciência de ouvir e que a história do Murphy possa ficar gravada nas nossas mentes como um exemplo de determinação e capacidade.